Olá pessoal, sou o professor Yuri Oliveira. Estou trazendo para vocês aqui a resolução do exercício 21.13 do livro Física 3, Young Friedman, 14ª edição. Esse exercício ele traz o problema de 3 cargas pontiformes que estão alinhadas e apresenta o valor de 2 dessas 3 cargas. Informa também a posição das 3 cargas e pede para que a gente determine a intensidade e o sinal de uma dessas cargas, levando em consideração a força resultante sobre uma das outras cargas. Então, o primeiro passo para a gente poder entender e começar a resolver esse exercício é fazer uma ilustração a respeito de como é que estão dispostas estas cargas. Então, temos aqui uma linha reta. Nesta linha reta, nós devemos definir algumas posições. Por exemplo, se a gente adota que esse ponto aqui está localizado na origem, a gente vai ter localizado sobre ele a carga Q3, que possui uma intensidade de 5 nanocoulombs e ela é positiva. A questão informa que temos uma outra carga, seria a carga Q2, que está localizada a uma posição de 4 centímetros da carga Q3. Essa carga Q2, ela possui uma intensidade de 3 nanocoulombs e é uma carga negativa. E entre essas duas cargas, existe uma outra carga, que a questão chama de carga Q1, e que está localizada a uma distância de 2 centímetros de ambas essas cargas. E é justamente essa carga Q1 que a questão pede para que a gente determine. Primeiro ela quer saber se essa carga é positiva ou negativa e qual a intensidade dessa carga. E dentro dessa problemática, a questão pede para a gente considerar que a força resultante sobre a carga Q3, ela vai ser zero. Se a gente faz um pequeno diagrama de corpo livre para representar as forças que atuam sobre a carga Q3, proveniente da carga Q1 e da carga Q2, nós observamos que a carga Q2 e a carga Q3 possuem sinais opostos. Logo, a força de interação entre essas cargas vai ser uma força de interação atrativa. Então, podemos representar aqui como sendo a força que a partícula 2, a carga Q2, exerce sobre a carga Q3. Desta maneira, conseguimos já determinar qual é o sinal da carga Q1. Por quê? Porque para que essa força resultante ela seja zero, eu não posso ter também uma força atrativa entre Q1 e Q3. Eu tenho que, obrigatoriamente, ter uma força repulsiva entre essas duas cargas, de maneira que a força que a carga 1 exerce sobre a carga 3 se anule com a força que a carga 2 exerce sobre a carga 3. Para isso, temos que ter forças opostas. Então, se são forças opostas e a força que a carga Q2 exerce sobre a carga Q3 é uma força de atração, obrigatoriamente, a força que a carga Q1 exerce sobre a carga Q3, ela tem que ser de repulsão. E nós sabemos que a repulsão ela só ocorre quando tem cargas de mesmo sinal. Desta maneira, chegamos à conclusão que a carga Q1 ela tem que ser uma carga positiva, pois a carga Q3 ela é uma carga positiva também. Agora, vamos iniciar as nossas contas com o propósito de determinar a intensidade dessa carga Q1, para que a força resultante seja igual a zero. Como a força resultante é um vetor, e ela resulta da soma desses dois vetores, que são vetores opostos, o que é que nós podemos escrever aqui? Podemos escrever que F3, que é a força resultante, nada mais é do que a soma vetorial entre essas duas forças, F13 com F23. Então, se a gente define um eixo aqui positivo, vamos voltar aqui para a direita, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que a carga F23 é uma força positiva e a carga F13 é uma força negativa. Dessa forma, F23 menos F13 tem que ser igual a zero. O que nos leva à conclusão de que o módulo da força 23 tem que ser igual ao módulo da força 13. Então temos forças com intensidade iguais. E como é que a gente determina essa força eletrostática? Sabemos que a força eletrostática proveniente da interação de duas cargas ela é calculada por 1 sobre 4π ε0
que multiplica o módulo de uma carga, que eu vou chamar aqui de Q', com o módulo da outra carga, Q duas linhas. E é dividido pelo quadrado da distância entre essas duas cargas. Desta maneira, o que nós temos aqui? Nós temos que F23 ela vai ser 1 sobre 4π ε0, que multiplica o módulo da carga 2 com o módulo da carga 3, dividido pela distância entre a carga 2 e a carga 3 ao quadrado. E como a gente está observando aqui, isso tem que ser igual à força de interação entre as cargas 1 e 3, que é determinada por 1 sobre 4π ε0 vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 3, dividido pela distância entre as cargas 1 e 3 ao quadrado. Isso daqui é a nossa força F13. Como isso daqui se trata de igualdade, esse termo com esse acaba se cancelando, e Q3 com Q3 também acaba se cancelando. Desta maneira, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui o módulo de Q2 sobre a distância entre a partícula 2 e a partícula 3 ao quadrado vai ser igual ao módulo de Q1 dividido pela distância entre a partícula 1 e a partícula 3 ao quadrado. Como nós queremos determinar o módulo de Q1, vamos isolar Q1. Então, tirando o módulo, porque a gente já sabe que é um módulo aqui, Q1 vai ser igual a D13 ao quadrado dividido por D23 ao quadrado, que multiplica o nosso Q2. Então, para a gente determinar o valor de Q1, a gente só precisa substituir os valores. Neste caso aqui, nós não precisamos nos preocupar em transformar as unidades de medida das distâncias, porque temos distância ao quadrado dividido por distância ao quadrado, que vai nos dar um valor adimensional. Então, tanto faz se eu vou ter metro ou centímetro, desde que as duas distâncias estejam na mesma unidade. Nesse caso aqui, a gente tem centímetro ao quadrado dividido por centímetro ao quadrado. E aí, não importa se a gente vai trabalhar com centímetro ou com metro. Tá bom? Então, Q1 vai ser igual a 2 ao quadrado, que é a distância entre a carga 1 e a carga 3, dividido por 4 ao quadrado, que é a distância entre a carga 2 e a carga 3. Tudo isso multiplicado pelo módulo da carga 2, que é de 3 nanocoulombs, ou seja, 3 vezes 10 a menos 9 coulomb. Isso vai nos dar um valor de Q1 igual a 0,75 vezes 10 a menos 9 coulomb. Ou podemos dizer que Q1 é 0,75 nanocoulomb, já considerando o nosso sinal que a gente determinou inicialmente que era positivo. Com isso, nós finalizamos a resolução do exercício 21.13. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigado!